Felinho, together, hein? Ó, esse título te chamou a atenção. Nós vamos fazer calibragem frio versus calibragem quente versus calibragem garupa. Ou calibragem frio, por que usar assim, por que é da quente, por que garupa. Como você preferir. Eu já fiz um monte de vídeos sobre dicas de calibragem, já fiz um manual versus racing. Essa tela aqui é de calibragem quente, então esquece ela por enquanto, porque eu quero que atenda a todo mundo que anda de moto esse vídeo aqui. Então minha ideia é fazer uma explicação geral fácil e compreensível demais para você. Ok, my friend? Ok. Então vamos lá. O que você tem que pensar? Na moto, o fabricante, tanto dela quanto dos pneus, o pneu é um complemento da suspensão e ele é de extrema importância na moto. É feito amostragens. Então tem o cara que vai andar com garupa, tem o cara que vai trabalhar com a moto, tem o cara que vai viajar com a moto, tem o cara que vai fazer o uso esportivo da moto. Beleza? Então dentro disso se monta um esquema e uma forma com que a pilotagem fique segura e ao mesmo tempo você não tenha problema. Beleza. Então você pega o manual da sua moto, tá lá, ó, calibragem frio. Pô, no manual tá frio e você fala quente. Sim, existe um porquê da quente e da fria. Estamos na fria. Beleza? Beleza. Não ande mais de 3 km para calibrar esse pneu ou 15 minutos no máximo até um posto. Por quê? Porque lá dentro o ar expande, certo? Certo. Então ele vai ganhar, vibra mais. Então se o manual fala 36, 42, tipo piloto, e vai ter, ou é um capacetinho só. Se for, pode estar escrito piloto e garupa, pode estar escrito 2 capacetinhos de desenho e vai ter lá as calibragens. Se não tiver no manual, tem na balança da sua moto. E se não tiver em lugar nenhum, você vai no Google e vai estar lá. Beleza? Tá. Mas vamos trabalhar com 36, 42. 36 na dianteira, 42 na traseira. E é uma das coisas que a galera bate cabeça também quando vem para os meus vídeos, porque no meu caso a dianteira fica sempre maior que a traseira. Mas no caso padrão, a dianteira fica menor que a traseira. Tem um porquê também. Então nessa calibragem, o pneu ele não vai passar da temperatura que pode explodir ou até mesmo deslocar a borracha do ombro. Se você assiste corrida, nunca assisti, tá bom. Tem um gráfico lá que mostra a temperatura do pneu e principalmente ela fica mais agressiva nos ombros do pneu, que é nas curvas. Então ele não pode passar de 140 graus, por exemplo. Se passa disso, vai deslocar a borracha da carcaça e vai estourar o pneu. Quando você tem uma calibragem mais alta, você garante a expansão do ar ali vai ser menor, vai ganhar menos calibragem, vai trabalhar numa temperatura mais fria, vai dobrar menos esse pneu, a moto vai ser mais rápida de trajetória, vai ser mais econômica e ela vai deixar a dianteira mais no chão e com isso vai ter menos timadas e se pegar um buraco, amassa a roda e não estoura o pneu. Beleza? Beleza. E ainda assim, se você comprar a moto hoje e ficar 2 meses com ela parada, dependendo se a válvula estiver ok, etc, etc, ela perde aí 2 libras a cada 15, 20 dias. Por isso que você tem que calibrar toda semana o pneu da sua moto. Mas, puta, não fiquei, fui fazer intercâmbio, ficou 6 meses parado, sei lá. Então ela vai perder aí 2 libras por mês. Mas 15 a 20 dias ela perde isso. Se você amassou o ar ou a roda da sua moto e não sabe, tá vazando ar, você não escuta, vai murchar também. Aumenta esse número aí. Se a válvula tá podre, vai murchar. Se você não deixa a tampa da válvula, vai murchar o pneu. Significa que a hora que você sai com a moto, você não tá andando no 42, você tá andando 35, 34, 30, vai chegar no posto, colocar os 42. Se você vai para a pista, exemplo, e usa a calibragem quente, que aí vamos supor 32, 25, 32, 26, 34, enfim, você não tá saindo 25, você tá saindo 19, 18, você empurra a moto na garagem, parece que não anda a moto, tá com o freio apertado, porque o pneu tá todo dobrado. Só que existe um ponto em que a carcaça suporta e o outro ponto que a carcaça vai pro saco e vai quebrar a cinta. Existe um mínimo para ser trabalhado. Por exemplo, um traseiro baixo de 25, você está sujeito a estourar esse pneu, mesmo em uso profissional. Um dianteiro baixo de 30, você está sujeito a estourar esse pneu, mesmo em uso profissional. Mas vamos lá, vamos devagar. O que você tem que entender? É feito esse cálculo e essa calibragem fria está dentro de tudo isso que vai acontecer. Então por isso que você tem que usar o manual. Então você vai usar dia a dia a moto, calibragem de manual. Você vai viajar em linha reta, calibragem de manual. Você vai viajar com garupa, calibragem de manual. Por quê? Você vai colocar o garupa na sua moto. Quantos de vocês ajustam a pré-carga para o garupa? Quase nenhum. Quantas motos têm a opção de ajustar a pré-carga também? Poucas. Na dianteira, a maioria não tem. Só as profissas e as que são mais premium. Se você murchar o traseiro e não usar o que está no manual, você vai fazer isso aqui com a moto. Só que com garupa ela faz isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Frente chimando o tempo inteiro. Instabilidade na dianteira o tempo todo. Você vai estar assim com a moto. Porque está carregado aqui, você murchou o pneu, ela fica assim. Fora bauleta, mala que você for carregar,
já era. Então você está fazendo isso aqui com a moto. Então você perde totalmente o feeling com a dianteira. Você sente mais firmeza de encarar as curvas? Sim, que a moto está travada lá atrás, por isso dá essa segurança. Mas já era. Com garupa, já vamos para a calibragem com garupa, sempre o traseiro ele é maior que o dianteiro. No máximo, igualado, se você consegue fazer um ajuste de pré-carga da sua moto, onde esteja já computado garupa e você e até mesmo o que você está levando. Pegar uma Multistrada tem isso, uma GS 1300 tem esse ajuste e tal, você vai lá no painel, configura e tem as semi-ativa e as adaptativa que já faz a leitura do que está, ela já se ajusta e já era. Mas suponhamos que não tenha traseiro mais alto a calibragem que o dianteiro. 3642, 3638, enfim. E outra, se chover, você também tem que estar com o pneu cheio para que não feche o suco do pneu e consiga escoar a água. Então a calibragem fria, calibragem do manual, se você pegar chuva, você vai estar com um pneu e vai conseguir escoar a água, não vai fechar o suco, certo? Na chuva a gente anda com calibragem mais cheia, porque tem que ter isso para você ter segurança. Então vocês entenderam o porquê de calibrar frio? De novo, você vai fazer um uso normal, você não está indo correr, baixar tempo, etc. Linha reta, economia de combustível, garantir que o pneu não vai sobreaquecer, estourar, vai deixar um peso na dianteira bacana, porque isso também influi na geometria, a questão de murchar o pneu ou deixar o pneu é pouco, mas é o suficiente para já atrapalhar e estimar mais a moto. Tanto é que pega a Versys 1000 aí, você pega pros caras que a frente é meio instável, murcha um pouco a dianteira, mantém a traseira e murcha um pouco, já resolve. Por quê? Porque você põe ainda mais para baixo, a moto já tem um curso alto de suspensão, ela já é assim, tem os paradas aqui, então o vento aqui, ó, se você baixa, você traz ela para baixo, tá? Então, essa é a calibragem fria, já pensando que a moto pode ficar parada, que vai vazar ar do pneu, você pode ter amassado a roda e não percebe, tal, e ele vai perdendo ar. Então, é uma garantia do fabricante que você vai estar seguro, andando correto e não vai ter nenhum problema com o pneu. Beleza? Tá. Calibragem com garupa. Atente-se ao manual. Beleza? Beleza. Nunca a traseira mais murcha que a dianteira. Você está com carga a mais. Os índices de carga do pneu também conta para isso. Fora aguentar aceleração, frenagem, peso da moto, etc., a carga do piloto, garupa, etc. Então, é recomendado que ele consiga suportar esse peso, uma vez que você não tem regulagem da suspensão. Você pode usar o que está na balança, e se você for diminuir, é pouco, mas tenta sempre deixar uma diferença igual manual. Então, por exemplo, 36,42, a diferença é de 6 libras. Se você quiser usar 32, você vai colocar 38. Se quiser colocar 34, você vai colocar 40. Usa essas mesmas 6 libras sempre que você andar com garupa, de diferença entre o dianteiro para o traseiro, sendo o traseiro mais alto, a calibragem, igual ao manual. Beleza? Vamos para a calibragem quente agora. O que acontece? Essa é uma calibragem que a gente usa na corrida. Druva, mas às vezes você vai na serra e você usa isso. Já falei em vídeos, e o que acontece? Se eu estiver usando isso na rua, que foge do manual, e eu tenho essa consciência, eu já sei disso. Se dá um BO, um bafafá, você não tem garantia, você não vai estar com respaldo, porque você não está usando o que o fabricante pede. A partir do momento que você alterou essa calibragem para calibragem Racing, o modo Racing, exemplo, Track Day, etc., ele já não entra nem seguro, ele já não entra nas questões do fabricante. A partir do momento que eu faço uma alteração, a responsabilidade é minha. Então vai pegar uma tartaruga, pode ser que estoura uma cinta, etc., vai dar bafafá, e não adianta você chorar na internet, porque não foi o que foi recomendado. Porque na pista é um ambiente controlado, na pista não tem tartaruga, não tem cratera, não tem desvio de asfalto tão forte assim, não tem um buraco de frente, não tem uma série de coisas que tem na estrada. Então lá dá para você ter um ambiente controlado, e lá o pneu Racing, ele também é diferente na composição. Então na rua você tem a sílica, por exemplo, e no race você tem o carbono. Então a sílica, por exemplo, uma das questões dela é manter a temperatura do pneu estável. Como assim? Para ficar fácil para você entender. Suponhamos que você está andando quentinho aqui, pega um trecho úmido e depois vai ficar quente de novo. Ele, com a sílica, passa por esses momentos e não derruba tanta temperatura. Então ele estava 80 graus, ele mantém 60, 70 e volta para os 80. Então por isso que quando você sai com o pneu Super Corsa, até no começo, parece que você tem um calo no pneu, uma caixa, um negócio na caixa de direção, porque ele fica meio estranho para lá e para cá. Você não sente confiança. Depois que ele esquenta, ele fica um luxo. Por quê? Porque ele tem parte de carbono lá. Então, a hora que ele está quentinho, que é onde funciona, que é quente, ele fica perfeito. Se você tem um pneu que é um SC, que é só carbono, estava 80 graus, 60, 50, ele absorve tudo e já era. Então, você cai.
e você só passou por um momento ali, mas ele chupa tudo do chão. Então é diferente. Por isso que o pneu SP é uma construção e o SC é outra construção. Por isso que o SP você pode trazer para a pista, mas o SC você não pode levar para a rua, porque são características diferentes de construção e como ele reage em certas situações e até mesmo o impacto. A borracha faz parte da estrutura do pneu e em pneus esportivos é mais a borracha do que propriamente qualquer coisa. E a carcaça ela é mais maleável, então ela tem que ter o trabalho de esquentar do meio para as laterais e deixar o pneu pronto, mas ela não tem que absorver tanto impacto assim, porque na pista não tem esses impactos que tem na rua. Vocês entenderam mais ou menos? Tá, beleza. Então vamos para a calibragem quente. O que acontece, que é o que a gente usa em pista? Se eu falei que o ar expande no começo do vídeo, só que quando você vai para a calibragem quente, você não quer que isso aconteça. Então você já está andando com a calibragem que você precisa, porque o acerto seu está fino para isso. Então por isso que a gente põe a moto no cobertor de pneu, deixa 80 graus e vai andar para ter o mínimo de variação possível, porque o pneu ganha temperatura, ar expande e ganha libra. Se o pneu está quente, eu não posso. Se vocês verem no campeonato, você tem até punição para o cara que usa a calibragem errada. Então no máximo que tem que variar é 1 libra, 2. E já dá uma diferença gritante na pilotagem. Eu tô acostumado a andar com 34 da dianteira. 36 eu já sei quando a moto começa já a querer achar que eu tô freando num sabão, ou ela fica muito mais rápida quando ela não entra, ela fica solta. Eu já sei que é 36. Assim como ela tá pesadona, eu já sei que tá para baixo de 34. E o traseiro ela começa a rabiar mais, eu já sei que tá acima e ela começa a ficar mais encaixada em pogobol, eu sei que tá mais abaixo. Eu sinto isso. Coisa que talvez você não sinta. Mas, num pegada profissional, 1 libra você ganha corrida ou você perde corrida, porque 1 libra é o suficiente para saber como desgasta mais o pneu ou menos. Então, por exemplo, vai para um Pan-Americano, que é um asfalto luxo novo. Os caras estão acostumados a dar 25, moe o pneu traseiro, porque o asfalto é muito abrasivo lá. Você tem que andar 26, 27 no mínimo. E o asfalto é tão bom que vai gripar no 26, 27. Eu ando lá traseiro 1027. O pneu fica um luxo, perfeito. Para você ver o quanto a libra influi, que você pode acabar com o seu pneu, se você andar com uma calibragem quente andando na rua normal, tal rolê, você vai moer tudo, vai ficar quadrado antes, vai perder borracha pra caramba, vai limar o pneu, vai ser tipo uma máquina de queijo, vai embora, vai chegar no TW antes, já era. Por quê? Porque você tá aqui, ó. Então na pista é uma coisa, na rua é outra. Trazendo pra rua, pô, eu vou lá na serra, eu chego 36, 42, vou lá, murcho o que eu quero, já imediatamente chego no posto 36, 42 e vou embora pra casa, porque eu vou andar em linha reta. Eu sei que eu estou perdendo vida do pneu, mas eu estou performando de um jeito um pouco mais agressivo, então eu quero ter um pouquinho mais de segurança. Mesmo assim, diferente do que eu uso na pista. Na pista você trabalha mais murcho, na rua você trabalha um pouco mais cheio, porque você não tem a mesma frenagem, a mesma intensidade de aceleração, você é mais tranquilo. Voltando para a parte racing, que agora é calibragem quente. Esses são os valores que você usa na pista. Então, com cobertor de pneu, sem cobertor de pneu, se ele está quente ou está frio, e já tem umas diferenças aqui. Eu já usei essa tabela, uso inclusive na galera do curso que eu explico as calibragens, não sei o que, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando o pneu está quente, você está em corrida e você tem um pneu 100% carbono, que é o SC, você não pode ter variação de calibragem. O mínimo que ele variar é melhor para você, quando já está quente. Ele ganha pouca e dependendo do quanto você usa de calibragem, vai esquentar muito o ombro do pneu e ele pode vir a deslocar, ou ele pode ganhar mais calibragem, ou ele vai descamar e ele vai acabar muito rápido, beleza? Então por isso que você não deve usar calibragem de pista na rua. Então pra você ter uma ideia aqui, ó, 120 de 70, ó. Se você tá com ele frio, você vai trabalhar com ele 30, 32. E se você tá com ele quente, você vai trabalhar 32, 36. Vocês lembram das 2, 3 libras que eu falei que sempre ganha? Mesmo ele frio, ele vai ganhar 2, 3 libras. Então se você trabalhar com ele 30, você vai estar rodando 34, 33. Se você trabalhar com ele 32, você vai estar rodando com ele 36, que é o que é permitido, de 30 a 36. Vou pegar o da Ninjinha aqui, ó. Ou da R3, etc, etc. É o único que você vem 29, frio, ó, para estar trabalhando 30, 35. Por que não se deve trabalhar com calibragem na dianteira principalmente, e agora é mais nítido ver isso, e na traseira também, abaixo de 30 e abaixo de 25 quente, tá? Vamos ver aqui a traseirinha da Ninjinha que eu tenho aqui. Se você ver aqui, ó, traseiro, ó, 180, 190, aqui, ó, 180, 60, 200... E assim vai. Tudo 25, 28 quente, ó. 25, 28. Você pode sair 23, 26, mas vai trabalhar 25, 28. Essa tabela aqui é Pirelli, tá? Então, isso aqui você pode usar Pirelli, mas ela tem uma diferença, é pouco, mas tem principalmente o Slick, tá? Então, cada um trabalha com uma tabela. Não adianta você usar Pirelli em outra marca. Você pode trabalhar com a tabela da Pirelli no Metzeler, mas em outros não. Beleza? Tá. Veja, jamais trabalhe com uma calibragem
abaixo de 30 na dianteira. Hoje os pneus já vêm pré-balanceados. Se você reparar, tem uma marquinha vermelha aqui, que é para ficar alinhado na válvula. Nem sempre nas corridas você consegue, na correria, principalmente se chove, vai ficar calor, pista é papum. Então isso ajuda, menos vibração, etc. Você tá com uma frente estável, beleza? Tá. Só que foi bom, porque quem anda com mais murcho do que o necessário, você vai ver que você começou na válvula e daqui a pouco tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ou seja, teu pneu tá girando na roda. Olha o risco que você tá correndo. E eu já vi casos do pneu deslocar, por calibragem murcha. Na traseira é igual. Vou te contar um caso. Que aí agora é pro cara que não põe a tampa na válvula. Se você é piloto, peça pro mecânico colocar a tampa na válvula. 2014, eu andava pelo Madeira. Pode perguntar pra ele, inclusive, ele vai lembrar dessa história. Bico de pato, eu saí na corrida do classificatório, a gente não colocou a tampa na válvula. O bico de pato fez uma frenagem e a válvula deu uma balançada lá. Deu uma dançada e começou... Eu quase caí. Eu cheguei com 13 libras no box. Quando a gente viu, tava certo, a válvula tava pra cá, ó. Aí trocamos a válvula, tá não sei o quê. E o Madeira falou, meu, nunca mais saímos sem bico aqui. O bico, em alguns casos, que você põe 90 graus, tem até uma borrachinha lá de vedação pra válvula. Pra segurar ainda. Que a válvula, como eu falei no começo do vídeo, podre, vai escapando ar por ali também. Certo? Tem pressão ali. O cara não põe. Essa válvula voa, você tá na lona. Só não colocaram ainda porque ainda não deu nenhum caso do 100%. Que aí vão aprender e vão começar a colocar o pino a tampinha no bico. Tá? Então assim, esquece de não colocar a tampinha no bico. E se seu pneu, agora você tem essa informação da marquinha, que é o Pirelli e o Metzeler que tem. Veja, que se estiver rodando, você está andando com ele muito murcho. Traseiro, em hipótese nenhuma, abaixo de 25. Isso eu estou falando quente, tá? Na situação de calibragem quente. Porque na rua, se andar com 25 e 30, você está matando os dois pneus. Você está levando ele pro lixo. E se tiver qualquer impacto, já vai a roda pro saco, vai estourar tudo, porque não tem esse preparo nessa calibragem para aguentar os impactos. Então cuidado com calibragem, isso que eu estou falando é muito importante. Então uma coisa é pista, outra coisa é rua. A partir do momento que você alterou a calibragem do manual, você está correndo risco. E não adianta depois chorar para o fabricante. Não é porque eu sou Pirelli aqui, piloto da Pirelli, etc. Tô falando para você, filho. Tô falando o que eu faço, inclusive. Tem meus vídeos e eu mostro fazendo. Antes de eu ser Pirelli, eu já fazia isso. Eu já sabia dos riscos, certo? Então beleza, então aprenda. Calibragem quente é uso de corrida, porque eu quero ter o menos de variação possível, porque calibragem varia. Então eu não falei que tem a questão do dragster, não só um vídeo que eu já fiz de altura de pneu, onde o 260 é muito melhor que o 255, porque você ganha mais área de bandagem e melhor altura e ainda alonga a moto, mas a calibragem também. Quando você murcha, a moto faz isso aqui. Quando você enche, ela faz isso aqui. Então quanto mais cheia, ela vai fazendo isso aqui. A moto vai ficando mais rápida de apontar. E quanto mais murchinho, ela fica mais pesada de apontar. E a dianteira, quanto mais cheio, ela fica mais rápida. Mas na frenagem, ela fica mais ensaboada. Mais murcho, ela para mais na frenagem, porque o pneu dobra mais. Então tem várias coisas. Mas calibragem quente é só na pista, porque eu quero ter menos variação e eu quero andar com uma moto idêntica. E aí onde eu vou atrás? De acerto de suspensão. Então outra coisa importante. Não adianta eu usar Super Corsa, Valdomiro, Leg Legals e às vezes as calibragens e tentar ficar acertando suspensão, sendo que são fabricantes diferentes. Então você consegue um acerto próximo Corsa, Racetec, Pirelli, Metzeler, porque, né, eu já expliquei. Mas põe aí no Google, Pirelli comprou Metzeler, ou Pirelli by Metzeler. Você vai ver quando comprou Metzeler, você vai entender que um é together com o outro, etc. Mas existe, claro, diferenças nas construções aqui, que um conversa com o outro. É tipo Ducati oficial, Ducati Pramac, que agora foi para Yamaha, VR e tal. Compartilha informação e vai fazer um negócio muito bom, um produto bom que chega pra gente e together total. Então é isso, filhos. Eu acho que aqui eu dei uma iluminada do que é as calibragens, que você tem que se atentar, tomar cuidado e entender de uma vez por todas por que existe a calibragem frio, a calibragem quente e a calibragem com garupa. Uma vez que o pneu interfere tanto e ele é o principal ponto e o único de contato da moto com o solo, você tem que estar atento e não cometer certos erros. Vou andar normal, calibragem manual. Fui para a pista, calibragem quente. Vou andar com garupa, calibragem manual. Não tenho no manual, tem na balança. Altero isso? Não recomendo, não precisa. Você está indo fazer um rolê de boa, você não está indo explorar tempo e nem vem quem é o mais rápido. Na pista já é diferente. Tá bom, filhinhos? É isso, tamo together. E essa tabela aqui de calibragem, se você quiser ir para te falar no final de pista, você vai fazer o seguinte, ó, dianteiro 120, quente, 32 a 36, dianteiro, tá? O traseiro, que é 160, 180, 190, 200 tal,
Ó, tudo 25, 28, 25, 28. Você pode usar, inclusive, isso pro 140 e pro 150, que aqui embaixo eu já vi que também tá a mesma coisa. 150, 25, 28, quente, certo? Então, traseiro, 25 a 28, quente. Dianteiro, de 32 a 36. Na 300, na 400, se você quiser usar 30 a 35, pode. É só nelas. 600 e 1000 é de 32 a 36. Começa nessa saída aqui. E nessa pegada, eles ficaram no cobertor de pneu. Ó, cobertores de 70 a 80 graus, 40 a 50 minutos aí. Tá? Intermediário, de 40 a 50 minutos, que é o que precisa, né? Então, uma horinha de coberta de 70 a 80 graus. São essas calibragens aqui. Beleza? Together, filhinho. Pirelli é nóis, pneu é Pirelli, pode usar Metzeler e Autotal.